Fala gestores culturais, fala agentes culturais, estamos aqui agora com um novo conteúdo para você gestor, principalmente para você gestor que vai fazer a aplicação da Lei Aldir Blanc no seu município, a Lei Aldir Blanc 2, conhecida como a Lei Aldir Blanc 2, e você, agente cultural que queira saber como vai funcionar, né, ter mais a malícia para poder depois olhar como é que está sendo feito no seu município e fiscalizar, porque esse dinheiro é seu, esse dinheiro é nosso, é da cultura. Gente, então, para a gente iniciar de forma introdutória, esses recursos, eles são repassados para os municípios, estados e Distrito Federal. A partir desse repasse, a Lei Aldir Blanc 2, ele tem seus objetivos. E a partir desses seus objetivos, que é estimular ações, iniciativas, garantir financiamento e manutenções de ações de espaços culturais, democratizar o acesso e a fruição à produção artística, garantir o financiamento para as ações, os projetos e políticas, estabelecer diretrizes para a prestação de contas de projetos culturais, inclusive audiovisuais. Então, dessa forma introdutória, a gente vai falar sobre o objetivo que acabamos de falar e sobre os seus princípios, né? Então, para a gente ter noção de como funciona a lei e de que forma vamos fazer os projetos, inclusive você, agente cultural, para fazer seu projeto de acordo com os objetivos da lei, de acordo com os princípios da lei. Isso ajuda muito a você elaborar o seu projeto e ajuda você, gestor, a fazer a gestão do recurso no município ou no seu estado. Esse vídeo é para todos. Então, os seus princípios é eficiência, racionalidade, universalidade do atendimento, descentralização dos recursos, respeito à diversidade cultural, todos os princípios, né, que são os fundamentos, pilares para a gente fazer a execução desse recurso no município, tá? Importante lembrar que através dos objetivos e princípios, né, a gente vai elaborar o PAAR. Milton, o que é o PAAR? É o Plano Anual de Aplicação dos Recursos. Gente, esse documento é fundamental para ser realizado. Ele e o plano de ação. Porém, o plano de ação vocês, gestores, já preencheram, já enviaram, já estão aptos a receber o recurso, tá? Então, você estará vendo esse vídeo aqui, já tem feito o plano de ação, mas tem que fazer o PAAR, certo? Ouvindo a sociedade civil, representantes do Conselho de Cultura, né? Para a gente realizar... Milton, o que é o plano anual de aplicação dos recursos? Gente, o plano anual de aplicação dos recursos, ele nada mais é que ações que vão ser realizadas, executadas no município com os recursos. Então, com esse plano, né, em conjunto com a sociedade civil, o Conselho de Cultura, os agentes culturais, esse plano tem que ser elaborado e entregue ao Ministério da Cultura, tá bom? As pessoas que podem participar, pessoas físicas e jurídicas, podem participar, viu, gente? Né? Vamos para o alcance. Vamos para agora... Então, assim, o PAAR, ele é regido pelos princípios, objetivos e finalidades, tá bom? Vamos para ações e atividades. Gente, é muito importante esse artigo 5º aqui, sobre ações e atividades. Leiam esse artigo. Ele fala sobre concessão de prêmios, ele fala sobre fomento, produção e difusão de obra de caráter artístico e cultural. Ele fala sobre aquisição de bens culturais, obra de arte. Ele fala sobre levantamento, pesquisas, né? Realização de intercâmbio cultural. Gente, é uma infinidade de oportunidades. Esse artigo é fundamental para você saber o que você quer para o seu município, né? Quando você faz um levantamento da cadeia cultural do seu município, vai facilitar muito você entender. Porque muitas vezes tem município que tem muita música, e tem município que tem pouco literatura. Então, o que é que você faz? Você faz menos vaga para literatura e mais vaga para música. É um exemplo, viu, gente? Um exemplo bem a grosso modo do entendimento, porque o objetivo desse vídeo é ser curto, porém, que o gestor compreenda o que fazer, né? Então, sempre que eu estiver aqui, anota tudo que eu estiver falando, cara. Anota tudo, porque é o meu entendimento e é o que está na letra da lei, certo? Nós vamos falar agora das ações e atividades, já falamos, certo? E as ações estabelecidas neste artigo e os recursos que trata a lei não poderão ser destinados, veja bem, olha as vedações, para
pagamento de pessoas, né, para pagamento do pessoal ativo ou inativo de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, né, que a gente já soube muito que rolou na Lei Paulo Gustavo, órgãos sendo classificados em entidades, isso não pode, está na lei, a lei veda, para empresas terceirizadas contratadas por órgão ou entidade da administração direta ou indireta, ou seja, não se pode utilizar o recurso para pagar pessoal que trabalha na administração direta e indireta, certo? E não pode também empresas terceirizadas, direta ou indireta, ou para custeio de estrutura de ações administrativas públicas, salvo o limite de 5% para consultorias, né? Que mais tarde a gente vai ver lá no decreto de regulamentação na parte 2 do vídeo. Na forma de repasse, a União vai entregar 3 bi, né, para os municípios, certo? O plano de ação já vai estar preenchido, tá? E importante, gente, muito importante aqui, artigo 6º, parágrafo 4º, importantíssimo. Para receber os recursos que trata esta lei anualmente, os estados, municípios e o Distrito Federal deverão comprovar a destinação para a cultura de recursos orçamentários próprios em montante não inferior à média dos valores consignados nos últimos 3 exercícios. Milton, o que é isso? Não entendi nada. Gente, se o seu município nos últimos 3 anos repassou 50 mil, 50 mil, 50 mil, você tem que comprovar que o seu município destinou durante 3 anos seguidos recursos que são para fomentar a cultura local. Então, você tem que comprovar isso, certo? Você tem que colocar isso no seu plano de ação, tá? No seu PAAR. Gente, é muito importante. Às vezes esse vídeo pode estar chato, mas é um vídeo extremamente técnico para o gestor cultural, certo? Você precisa ter muita atenção nisso aí. No artigo 7º, os recursos que se referem ao artigo 6º, né, que é o que a gente acabou de falar sobre os 3 bilhões que vão ser destinados, ele está dividido assim. Veja bem, você tem que fazer o cálculo. Por isso que eu digo, pega a caneta, anota, né, importante no vídeo, certo? Então veja, 80% em ações de apoio ao setor por meio de editais, chamadas públicas, prêmio, aquisição de bens, serviços vinculados ao setor cultural, enfim, tudo que a gente já fez, só que 80%, certo? Por exemplo, vamos dizer que tem 100 mil, 80 mil é para isso, certo? Ah, Milton, tem os 20%. Dentro desses 80%, antes de ir para o 20%, tem o subsídio para manutenção de espaços artísticos, né? Ou seja, 80% para ações culturais e espaços culturais. Milton, e os 20%? 20% vai ser para atividades para áreas periféricas, urbanas, rurais, área de povos e comunidades tradicionais, certo? Então, assim, 80% que eu acabei de falar e 20% para isso que eu também acabei de falar, tá bom? Vamos lá. Sobre os espaços culturais, né? Agora vamos para a prática. Sobre os espaços culturais, está no artigo 9º. Você tem, vai ser entre 3 mil a 10 mil reais por mês. Ah, Milton, como eu posso gastar isso? Tanto na atividade meio, como na atividade fim. Ah, Milton, eu não sei o que é atividade meio, eu não sei o que é atividade fim. Então veja, atividade meio são as atividades que o espaço cultural realiza, certo? Então, tanto você pode usar para programações culturais do seu espaço, né? Aquelas atividades que sempre acontecem, né? Vamos dizer que você tem um espaço cultural lá de capoeira. E todo mês tem um evento fazendo uma conferência e tal, e tem um custo para você fazer essa atividade, né? Então, tanto para atividade meio como atividade fim, como também você pode usar, que lá no decreto a gente vai falar sobre essas atividades fins que podem ser financiadas. Ah, como é que eu faço para comprovar que eu tenho esses espaços culturais? Precisa comprovar, tem que estar cadastrado, cadastro estadual de cultura, cadastro municipal de cultura, cadastro distrital de cultura, cadastro nacional de pontos e pontões de cultura, cadastro estadual de pontos e pontões de cultura. Tem que estar nenhuma delas aqui, certo, gente? Então,
não adianta não estar cadastrado. Tem que estar cadastrado, certo? Vamos lá. Falando agora sobre os espaços culturais, né? A gente falou sobre os cadastros dele, vamos falar agora sobre o que são os espaços culturais, o que podem ser. Está lá no artigo 10. Vai lá no artigo 10. Pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escolas de música, de capoeira, de arte, estúdios, circos itinerantes, comunidade de povos indígenas de seus espaços, biblioteca comunitária, estúdio. Gente, é muito importante. Olha o artigo 10. Também olha o artigo 5, que são as ações e as atividades. É importante a gente observar. É chato, mas gestor cultural, você tem que ler para você saber o que você pode fazer com os recursos. Fica vedado, olha só, fica vedado, né? Vedado é o quê? Não pode, certo? Não pode utilizar espaços culturais que sejam públicos, sejam ligados a órgãos direto ou indireto do público, não pode o Sistema S também, né? O que é o Sistema S? O Senac, o Sesc, né? Que financiem, que realizem a administração daquele espaço. Então não podem participar, certo? E a gente viu isso na Paulo Gustavo, né? A gente viu. Estamos de olho. Recebeu esses recursos, você vai ter 180 dias para prestar conta, tá bom? Vamos falar sobre a aplicação dos recursos de acordo com o artigo 5º. A aplicação dos recursos de acordo com o artigo 5º é mediante editais, chamadas públicas, prêmio, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados. Para as medidas de que trata esta lei, e que são as fontes, para a medida que trata essa lei, são as fontes, né? Fundo Nacional de Cultura, doações, dotações. Então aqui é uma parte muito técnica, né? As fontes, de onde vem esse recurso? A Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura é de responsabilidade das autoridades competentes, ou seja, tanto da autoridade federal, quanto do estado, quanto do município. Todos são responsáveis, né? Quem aderiu são todos responsáveis. No que se refere à prestação de contas de projetos culturais, olha lá as ações culturais, né? Através daquelas ações dos editais, projetos culturais e tal, né, gente? Então, no que se refere à prestação de contas, inclusive audiovisual, realizado no âmbito das leis federais, estaduais e municipais, deve ser observado o seguinte: o cumprimento do objeto consiste na entrega do produto cultural. Fica vedado ao poder público condicionar autorização para captação de recursos incentivados referente aos novos projetos. Ou seja, se não houver a conclusão da prestação de contas, fica vedado realizar outro projeto cultural com os mesmos recursos. Como? Se você vai realizar novos projetos se não fez a prestação de contas, entende? Então, prestação de contas tem que ser concluída e entregue o produto cultural. Fica proibido, né? Fica proibido a aplicação de normas regulamentares posterior à data de encerramento. Ou seja, finalizou o edital, finalizou o projeto cultural, a prefeitura, o governo do estado, né? Os entes federados, eles não podem inventar novas regras de prestação de contas. As regras são aquelas do edital e do seu regulamento municipal, que é de acordo com o regulamento federal, certo? Que é baseado nas diretrizes da lei, tá bom? O ente federado, ele só pode pedir uma vez, eu quero rever a prestação de conta de tal. Você tem 2 anos. Se você já aprovou e teve algum tipo de irregularidade, que você, uma denúncia, não sei o que, você tem 2 anos e só pode pedir uma vez, certo? Então observa isso também, gente, é muito importante, serve muito para a gestão. E para finalizar, a autoridade federal responsável pelo setor da cultura definirá as diretrizes gerais para a aplicação dos recursos oriundos desta lei. Vamos agora para a segunda parte do vídeo, onde a gente vai falar sobre a regulamentação dessa lei. Vamos lá!
Bem, galera, parte 2 do vídeo. Eu sei que é um vídeo longo, mas eu sempre quero frisar, é um vídeo extremamente técnico que vai ajudar você a compreender como vai funcionar a lei no seu município. É para você, gestor, para você, agente cultural, certo? Vamos lá. O decreto número 11.740, de 18 de outubro de 2023. Gente, esse decreto ele vai regulamentar tudo o que a gente foi explicado. Ou seja, Hamilton, o que é que ele vai fazer? Ele vai regulamentar, ele vai dizer como é que deve ser feito, né? Ele vai ser um guarda-chuva para você, gestor municipal aí de cultura, fazer o seu regulamento municipal, tá? Então, de forma introdutória, ele institui no Sistema Nacional de Cultura a Política Nacional de Blanc, baseada na parceria, tudo aquilo que a gente já compreende, certo? Os recursos repassados do Fundo Nacional serão executados pelos entes federados, mediante editais, chamadas públicas, prêmios, aquisições de bens, serviços vinculados ao setor cultural e suas áreas técnicas e outros instrumentos, destinados à manutenção, à formação, desenvolvimento técnico e estrutural do agente, ao desenvolvimento de atividade da economia criativa e economia solidária, a produções de audiovisual, manifestações culturais, realização de ações, projetos, programas e atividades artísticas de patrimônio cultural e de memória. Gente, essa parte aqui, ela é introdutória, certo? É uma introdução sobre a regulamentação. Se você não souber dos princípios da lei, dos objetivos da lei, e quando vem para cá, que a regulamentação onde especifica o que quer fazer, você não vai conseguir fazer uma boa regulamentação municipal. Então, atenta-se. Artigo 2º, parágrafo 1º, tá? Esses recursos, eles serão destinados em 2024, 2025, 2026, 2027, tá bom? São 4 anos de política nacional de aplicação, né? Política nacional de aplicação da Lei Aldir Blanc. Gente, se lembra que a gente falou do plano anual de aplicação dos recursos, o PAAR? Lembra que a gente falou lá na primeira parte do vídeo? Então agora a gente vai falar. O PAAR conterá, isso no artigo 3º, viu, gente? Que o artigo 3º, parágrafo 3º, conterá o detalhamento de planejamento referente às ações para execução dos recursos de que se trata este decreto e será solicitado nas condições e nos prazos estabelecidos pelo Ministério da Cultura, em ato normativo, viu? Viu o que eu falei? Ele vai ser um documento, né, um ato administrativo que vai falar referente às ações que vão ser realizadas no município com esses recursos da Lei Aldir Blanc. O PAAR será elaborado pelo ente federativo após a aprovação do plano de ação, ouvida a sociedade civil, preferencialmente por intercâmbio de seus representantes nos conselhos de cultura ou na ausência deles em assembleias gerais. Ou seja, a lei previu isso e ele já está mandando na regulamentação. Olha, você tem que fazer ou com conselho, ou sem conselho, com assembleia, entendeu? Com audiência. Tem que fazer, incluir a sociedade civil. Quando a gente fala sobre no período em que a plataforma oficial de transferência de danos estiver aberta para o cadastro de plano de ação, os municípios poderão optar por executar os recursos por meio de consórcio público. Gente, o consórcio público é a junção dos municípios. Por exemplo, temos cinco municípios, um próximo ao outro, e eles querem fazer um consórcio. Pode. A lei permite e a regulamentação regulamenta. Então tá lá no artigo 5º. Quiser fazer um consórcio, você gestor, quer se juntar com os outros municípios, faz o consórcio, tá aqui no artigo 5º. Todos os recursos repassados serão objeto de adequação sometária. Ou seja, todos os recursos repassados, eles têm que estar na LOA, né? No prazo de 180 dias. Recebeu o recurso, coloca na LOA urgente, gente, para não esquecer. Vamos falar agora sobre
as diretrizes que normatizam, as diretrizes para aplicação dos recursos recebidos. Ou seja, agora a gente vai para aquelas regras gerais, né? Aquelas diretrizes, aqueles caminhos, aquelas orientações para o recurso. Para o alcance dos objetivos da Política Nacional de Blanc, do Fomento, serão realizadas ações e as atividades de que trata por meio de processos públicos de seleção para execução de ações, ações Política Nacional de Cultura Viva, aquisição de bens e serviços, aquisição de imóveis tombados, execução de obras e reformas realizadas, parceria com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco em regime mútua cooperação entre privados e sem fins lucrativos. Outros regimes jurídicos que venham a ajudar, que venham a normatizar. Gente, lembra que eu falei sobre os 80% e o 20%? Né? Então, os entes federativos destinarão no mínimo 20% dos recursos que trata este decreto em ações de incentivo direto a programas, projetos e ações. Veja bem, 20% não é para espaço cultural, não. É 20% para as áreas periféricas, áreas rurais, urbanas, em projetos e programas culturais. A transparência, a diretriz ela fala sobre a transparência. Os processos públicos de seleção serão pautados por procedimentos claros, objetivos, simplificados e acessíveis. E será dada preferência ao uso de linguagem simples e de formatos visuais que objetivem o acesso de agentes culturais. Gente, é importante salientar que quanto mais transparente, quanto mais impessoal, quanto mais, vamos dizer, clareza nas ações administrativas relacionadas aos recursos, vai facilitar muito a vida de vocês. Então, sempre sendo claro, sempre observando as questões da transparência, da impessoalidade, porque é um recurso público e todos os agentes culturais do seu município têm o direito. Para fins de monitoramento, né, ainda mantendo-se naquelas diretrizes, o Ministério da Cultura a qualquer momento pode pedir alguma informação, algum documento, certo? Que seja específico que eles queiram. Por exemplo, cadê a regulamentação municipal? Eles podem pedir a sua regulamentação municipal. Eles podem pedir o seu PAAR, entende? Então, tem que estar muito atento às chamadas, aos e-mails, né, ao contato com o Ministério da Cultura, tá bom? Muito observar muito isso, viu, gente? Olha aqui dizendo, olha a diretriz falando aqui, os recursos que trata não poderão ser destinados para o pagamento de pessoal ativo ou inativo. Isso que a lei já previa, a regulamentação vem lá e crava, não pode pagar a entidade de administração pública direta ou indireta, certo? Empresas terceirizadas, contratadas por órgãos ou entidades, ou seja, não pode. Os estados e distritos federais poderão utilizar até 5%. Olha aqui, os municípios eles podem utilizar 5% dos recursos para, veja a possibilidade, isso aqui é no artigo 14, certo? No artigo 14, esse 5% é para viabilizar vamos dizer, a gestão do recurso no município. Implementação e fortalecimento dos componentes do Sistema Nacional de Cultura, realização de busca ativa, interlocução com grupos que se concentram em situações de vulnerabilidade, realização de atividades de formação como oficina, minicurso, aquilo que eu falei sobre qualificar o agente cultural, entende? Suporte, acompanhamento e monitoramento dos processos, né? Consultorias, auditorias externas e estudos técnicos, incluídas avaliações, né? Então, vocês vejam, tudo isso é importante, certo? Esse 5% ele é muito importante, né? Para realizar consultorias, auditorias externas, estudos técnicos, incluindo avaliações de impacto e de resultados. Então, gente, vamos saber usar os 5% com sabedoria. Contratar pessoas boas para lhe ajudarem. Eu sei que os municípios não têm recursos humanos na área da cultura para realizar um projeto dessa magnitude, com tantas regras, com tantas nuances e orientações e diretrizes que precisam ser feitas para evitar uma dor de cabeça depois.
dos subsídios aos espaços culturais. Olha lá, gente. Lembra que a gente falou que de 3 mil a 10 mil, atividades fins, atividade meio, agora vai estar aqui. Tudo exemplificado. No artigo 15, parágrafo 1º, fica vedado a concessão de subsídios para espaços e ambientes e iniciativas artístico-culturais criadas pela administração pública. Ou seja, aquela quadrilha, né, que é do município não pode receber recurso público. Museu, teatro, ligado às instituições, ligado a instituições públicas, Sistema S, né? Milton, que é o Sistema S, repetindo, né? O Senac, Sesc, nada desses órgãos que sejam vinculados a esses espaços culturais não podem receber o recurso, certo? É uma falta muito grave aqui na lei, no decreto. Gente, outra observação. A pessoa pode ser gestor de 2 espaços culturais, mas só vai ganhar um, tá? Não pode acumular, tá? O valor da manutenção mensal é de 3 mil a 10 mil para usos de atividade, meios e fins. E o beneficiário do subsídio apresentará a prestação de contas ao Estado ou município, né, ou federado, no prazo de 180 dias, tá? Do monitoramento, né, da transparência e da avaliação de resultados. Observados os princípios da transparência e da publicidade, as seleções de instrumentos jurídicos que tratam o capítulo 3 e os seus resultados serão publicados nos sítios eletrônicos, respectivos entes federativos em formato acessível e didático, né? Esse capítulo, ele trata sobre o monitoramento, transparência e avaliação de resultados. Encerrado o prazo de execução dos recursos ao Estado, o município apresentarão por meio de plataforma oficial de transferência da União o relatório de gestão, conforme o modelo fornecido pelo Ministério da Cultura, com informações sobre a execução do PAAR, né? Acompanhado dos seguintes documentos: lista dos editais, do nome dos beneficiários, CPF. Eu já vi ente federado não colocar o CPF, entendeu? Tem que colocar o CPF, nome do projeto e o valor do projeto. Teve ente federado que não colocou o valor do projeto, tem que colocar o valor do projeto. Outros documentos solicitados, então assim, ou outros documentos solicitados pelo Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura vai ter todo o direito e dever de pedir qualquer tipo de documento relacionado aos recursos. E a qualquer tempo, viu? E estabelecer um prazo para envio. Por exemplo, tome 15 dias, você tem 15 dias para entregar a lista dos beneficiados. Entendeu? É assim que vai funcionar, viu, gente? Então, temos que ter muito, muito cuidado, tá? E a contrapartida dos espaços culturais, né? Só para a gente fechar, você vai ter que fazer uma contrapartida de acordo com o município e liberar para as comunidades, para os bairros, para as pessoas, né? É que nem os projetos culturais, vocês vão ter que dar uma contrapartida, estão recebendo esse recurso. Então, no artigo 20, ele fala sobre, para fins de disposto deste decreto, compete aos Estados, Distrito Federal e Município apresentar o plano de ação, que já foi apresentado, né, que vocês já foram aprovados, o PAR é o Ministério da Cultura, fortalecer o sistema municipal, prestar apoio, promover discussões, incentivar a profissionalização e apoio ao setor cultural, analisar e acompanhar a execução, realizar chamadas públicas e contratações, atualizar e manter e aprimorar o cadastro. Para fins de dispor deste decreto, compete o Conselho de Cultura e entes federados, enfim. E para finalizar, a exibição das marcas do governo federal e da Política Nacional de Blanc. Gente, claro que esse vídeo ele não vai falar todos os artigos. Eu procurei aqui selecionar os principais. Falei sobre a lei, falei sobre o decreto. Assista o vídeo com calma, pega uma caneta, anota. Se possível, coloca a lei do lado, né, para comprovar o que eu estou falando. E, gente, é isso. Então, vocês, muito boa sorte, porque vocês sabem que é trabalhoso, é um desafio, porém é uma oportunidade. Uma oportunidade para você continuar fomentando a cultura do seu município. E é isso, gente. É um conteúdo gratuito e espero que vocês curtam, compartilhem, enviem para os seus gestores culturais. Valeu!